E hoje com a engenheira florestal e co-criadora da empresa Matéria Orgânica, a Melina Goulart de Paula. Bom dia, Melina. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. A gente vai falar sobre sistema agroflorestal. É uma nova tendência, pouca gente conhece, por isso precisa de muita divulgação. E a Melina foi indicada pelo filho de um grande amigo, que é vizinho, o Conrado. E eu, na hora, gostei da sugestão e do tema, e a gente vai falar. Bom, primeiro você vai definir para a gente o que é sistema agroflorestal. Porque nós temos hoje muitas formas de produção, né? Nós temos a lavoura que é única, né? Em grande escala. Nós temos sistemas florestais de integração, lavoura, pecuária, floresta, bem, um monte e tem o sistema agroflorestal. O que é exatamente o sistema agroflorestal? Então, existem várias formas de fazer sistema agroflorestal. A gente pode definir um sistema agroflorestal, simplificando um pouquinho, como um sistema onde a gente vai integrar, né, culturas agrícolas com as culturas florestais, frutíferas, madeireiras, produtoras de óleos, de resina. Então, a gente junta, né, a gente une essas culturas para produzir num sistema, para formar um sistema agroflorestal. Então, vem o agro e o florestal, né? E aí tem várias formas de fazer esse tipo de sistema, desde os mais simples aos mais complexos. Cada um, cada tipo, né, ele vai ter o seu projeto, o seu desenho, a sua forma de ser desenvolvido e a sua forma também de formar o agroecossistema, né? A agrofloresta, ela nasce com o propósito de formar sistema de cultivos que sejam saudáveis para o ambiente, que possam formar agroecossistemas sustentáveis e produzir alimentos livres de substâncias que possam ser tóxicas, livres de substâncias sintéticas, né? Então, resumidamente, seria isso, né? Sistemas onde a gente tem as culturas agrícolas, hortaliças, plantadas em parceria, em consórcio, né? Junto com as espécies florestais. Cada uma tem o seu tempo, cada uma tem a sua sucessão, a sua estratificação e o tempo de produzir, né? E a gente forma sistemas completos, complexos, para fazer os sistemas agroflorestais. E aproveitando, inclusive, matéria orgânica para adubação, como a gente viu ali um pouquinho em algumas imagens. Eu vou resumir aqui da seguinte maneira. É como se eu tivesse um quintalzão na minha casa e eu tivesse lá galinhas que botam ovos, chocam e produzem pintinhos. Bananeiras, pés de limão, pés não sei o quê, uma horta, tal. Em grande escala seria um sistema agroflorestal, como você acabou de descrever. Eu vejo aí uma questão muito ligada à proteção do meio ambiente, à fauna, à flora, ao ecossistema. E do ponto de vista produtivo, porque há uma preocupação muito grande hoje entre os sistemas extensivos em produzir uma quantidade muito grande de alimentos, dada a necessidade da população mundial de alimentos. Qual a capacidade de produção de um sistema agroflorestal? A capacidade de produção, então, vai depender do desenho e objetivo que você traçar nessa área. Como você comentou, né, a gente, quando pensa em sistemas agroflorestais, a gente está pensando em fazer sistemas que causem um um saldo positivo naquela área onde ele vai ser implantado. Tanto saldo positivo, a gente pensar, né, nesse retorno econômico para o agricultor, para o produtor rural, um saldo positivo para aquele ecossistema que ele vai ser implantado, né, para a gente fazer uma recuperação desse solo, a gente ter a possibilidade de ter um solo que retenha mais quantidade de água, aumente a biodiversidade daquele lugar. Todos esses fatores. Quando a gente fala de produtividade, se a gente for pensar numa área, num sistema agroflorestal em pequenos espaços, a gente tem como primeira possibilidade de produção, por exemplo, são as hortaliças, né? Criar uma receita alta com hortaliças, Uhum, né? Associado já naquele sistema você tem uma laranjeira, você tem um cedro, você tem um mogno. uhum. Desde aquele início, você já gerar uma receita, por exemplo, com hortaliças. Então, se você tem um sistema já que é baseado na fruticultura, desde o início, por exemplo, com o cacau, você já vai pensar em ter como carro-chefe, né, como aquela cultura do cacau, e não vai entrar com hortaliças. Então, é bem variável de acordo com o tipo de desenho que você monta esse
agroecossistema florestal, né? Bom, então vai depender muito do seu objetivo. E ao contrário do que muita gente pensa, o sistema agroflorestal não é uma técnica de subsistência. Você pode produzir comercialmente utilizando a produção dentro do sistema agroflorestal. Tá certo o meu raciocínio? Sim, então, por exemplo, vou citar um exemplo, de repente, do meu dia a dia para facilitar aí o entendimento. Se a gente tem uma área de uma fazenda em que a gente tem alguns produtos que são carro-chefe, por exemplo, a pupunha, o aipim, a batata doce, e a gente está querendo diversificar um pouco mais essa produção, recuperando uma área de mata ciliar, por exemplo. Né, que a gente tem dependendo do tamanho da propriedade, a gente pode fazer a recuperação de uma mata ciliar, de uma área à beira de um rio com agrofloresta. A gente pode montar um desenho de agrofloresta onde que eu agregue todas essas culturas que já fazem parte da rotina dessa fazenda, adicionando as espécies nativas para recuperar essa área. Então, eu posso compor um sistema agroflorestal com aipim, com batata doce, com a pupunha, com as nativas daquela região, né? Seja a palmito jussara, seja um cedro, seja um ipê, seja um jacarandá, compor esse sistema. Mas aí, desde o início, você tem que estar planejando um desenho adequado para que você possa colher de forma bem produtiva cada uma dessas culturas. Né? Tá. Então, o sistema agroflorestal ele exige todo um planejamento antes para você conseguir conduzir esse sistema. Bom, eu ia te fazer mais uma pergunta, mas você já respondeu. Se dá para fazer por conta própria ou se é melhor fazer um planejamento, porque você tem uma empresa, que é a Matéria Orgânica, que faz esse planejamento. Então, é melhor fazer um planejamento, porque aí você vai poder usufruir melhor de todas as características da propriedade, e cada uma delas tem características de solo, de microclima, de ambiente e de tipo de vegetação diferente, e vai poder se adaptar melhor a uma produção comercial dentro do sistema, agregando, inclusive, eu acredito, para terminar, valor aos produtos que você cultiva no sistema agroflorestal, porque acredito, você já disse, mas eu só confirmo, você não usa produtos químicos nenhum. O processo ele é todo natural, é isso? A agrofloresta ela tem muito esse propósito, né, de ser um sistema onde ele tem a capacidade de gerar o seu próprio adubo. Então, a gente costuma, nos sistemas agroflorestais, plantar em espécies de serviço, que a gente chama de espécies de serviços ou espécies adubadeiras. Então, dentro desse planejamento dessa agrofloresta, a gente vai plantar espécies que possam ser podadas ou roçadas, como gramíneas, ou espécies de eucalipto que possam ser podadas, para esse material virar matéria orgânica para ir para o solo e a gente imitar o que a floresta já faz, né? Que é colocar folha, galhos sobre o solo, adicionar matéria orgânica e isso virar nutriente, retenção de umidade e não precisar ficar trazendo insumos de fora da propriedade. Muito bem. E você citou bem, é fazer o que a floresta já faz. Mas o sistema da floresta, por ele não ter um controle, às vezes o resultado demora muito para aparecer. No sistema agroflorestal, com planejamento, como a gente viu em algumas imagens, tem áreas abertas para a entrada do sol, para secar um pouco mais, áreas mais úmidas, enfim, a matéria orgânica é trabalhada de uma forma mais rápida e mais eficiente. Milena, para quem quiser saber mais sobre o assunto, qual é o seu endereço de internet? O meu endereço de internet é @materiaorganica.com.br, né? E a gente está nas redes sociais também, no Instagram, como @materiaorgânica. E estamos aí, se vocês quiserem trocar informações, procurar a gente pelas redes sociais, dá para trocar um pouquinho aí de informações. E também para quem quiser visitar a gente por aqui no Rio de Janeiro também, entre em contato aí para conhecer os projetos de agrofloresta. Legal. Sistema agroflorestal foi o nosso tema com a engenheira florestal, a Melina Goulart de Paula. Muito obrigado e até breve. Obrigado, gente.